Vamos imaginar uma cena. O campo do futuro. Mas, em vez daquele som clássico de trator, o que se ouve é um zumbido quase silencioso de máquinas autônomas. Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente esse futuro, que na verdade já começou. O mundo dos robôs agrícolas, os famosos agrobots. E olha, isso aqui não é coisa de filme de ficção científica não. É uma verdadeira revolução tecnológica acontecendo agora, bem debaixo do nosso nariz, nos campos e fazendas do mundo todo. Tá, mas afinal, o que é um agribot? A definição é bem direta, né? É basicamente uma máquina feita para automatizar tarefas na agricultura. Parece simples, mas o que está por trás dessa ideia é um potencial gigantesco que está mudando as regras do jogo. Agora, um ponto bem curioso. Enquanto as fábricas, sei lá, de carros já estão cheias de robôs há décadas, a agricultura demorou um pouco mais para entrar nessa onda. E tem um motivo bem claro, mas muito desafiador para isso: a imprevisibilidade. Um campo não é um ambiente controlado como uma fábrica, certo? Tem sol, chuva, o terreno é irregular. E as plantas, bom, elas nunca são exatamente iguais. Ok, então, se o ambiente é tão complicado assim, o que é que esses robôs conseguem fazer de verdade? Para que eles servem na prática? E a resposta é quase de tudo. Sério, eles fazem desde aquele trabalho mais pesado, mais bruto, como arar a terra, até as tarefas mais detalhistas e repetitivas, tipo tirar ervas daninhas uma por uma ou aplicar produtos com uma precisão cirúrgica. E isso, claro, libera tempo para os agricultores focarem na estratégia do negócio. Mas o maior pulo do gato tecnológico não é a força, e sim a delicadeza, o toque. Pensa na dificuldade que é ensinar uma máquina a ter a sensibilidade de um ser humano para, por exemplo, olhar o morango e saber se ele está no ponto certo de colher só pela cor e pelo tamanho. É um desafio e tanto. Bom, chega de falar na teoria, vamos ver na prática. Vamos conhecer alguns desses robôs que já estão aí no campo, trabalhando e transformando a agricultura. Esse aqui é o Bonnie Hobby. Pensa nele como se fosse um agrônomo robótico que fica andando pelo campo 24 horas por dia. Ele usa sensores super avançados para analisar a saúde de cada planta, uma por uma. E consegue achar problemas como doenças ou falta de nutrientes muito antes de qualquer pessoa conseguir ver a olho nu. Agora, saindo um pouco das plantas e indo para a pecuária, a gente tem o Astromar. Esse sistema não só faz a ordenha de forma automática e deixa a própria vaca decidir a hora, como também coleta um monte de dados sobre a saúde e a produção de cada animal. É uma mudança completa na gestão do rebanho e no bem-estar animal. Lembra daquele desafio da delicadeza que a gente falou? Então, robôs como este aqui são a solução. Eles têm vários braços, visão 3D, umas garras super macias e com tudo isso conseguem achar e colher frutas delicadas, tipo morango, uma por uma, sem amassar nada. É quase uma dança de alta tecnologia. E a coisa não para nas plantas. O Shear Magic foi criado para uma das tarefas mais complicadas e que exige mais cuidado com animais: tosquear ovelhas. Ele tem que mapear o corpo do animal em 3D e usar a tesoura com a força e a precisão exatas para não machucar. É uma obra de engenharia, de verdade. Mas é muito importante a gente entender que esses robôs não são só uma versão mais moderna de um trator. Eles são uma peça fundamental numa transformação tecnológica muito, mas muito maior. Para a gente sacar o impacto real e o futuro disso tudo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Ver onde exatamente os agrobots se encaixam nesse grande mapa da inovação mundial. E essa tabela aqui, nossa, ela mostra isso de um jeito impressionante. Dá uma olhada. Os robôs agrícolas não estão sozinhos numa categoria. Eles estão ali, lado a lado com tecnologias que vão redefinir o nosso mundo. Terapia genética, energia de fusão, inteligência artificial, computação quântica. O que isso quer dizer? Quer dizer que automatizar a produção de comida é visto como algo tão fundamental para o nosso futuro quanto curar doenças ou criar a próxima geração da internet. É desse nível de importância que a gente está falando. Então fica bem claro que automatizar o campo não é só sobre produzir mais. É um passo que a gente não tem como evitar na construção do futuro. É sem dúvida a próxima grande fronteira da agricultura. E tudo isso leva a gente para uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se os robôs estão prestes a mudar de forma radical a base de tudo que é a produção de comida, quais são as outras partes da nossa sociedade que vão mudar junto? Qual é a próxima peça do dominó a cair?